Bom, eu gosto muito de Ingmar Bergman já há muitos anos. Acho que a todas as pessoas, pelo menos da minha geração, o Persona foi assim uma machadada que nos deram na cabeça. E eu lembro de não ter entendido absolutamente nada do Persona na altura em que fui ver, e depois vê-lo outra vez e achá-lo ainda mais estranho que a primeira vez. E depois aquilo começou-se a entranhar, e depois é os morangos silvestres, os lágrimas e suspiros, e, e conclusão, é um grande senhor, é um grande cineasta, claro. Eu sou uma amante de cinema, mais ainda do que dança. Sou uma melhor espectadora de cinema do que espectadora de dança. E isto já vem desde muito criança, desde os meus pais. Agora, este momento, acho que se juntou esta situação do aniversário dos 100 anos, não é? No dia 14 de julho, e com esta minha vontade de ir mais profundo na obra dele, porque quando eu faço um trabalho sobre alguém ou inspirado em alguém, obviamente que eu tenho que mergulhar, que tenho que pesquisar até um ponto que nunca o faria como um espectador normal, não é? E pronto, achei que era um momento certo, e que acho que também já estava num estado mental possível para entender e sentir o Bergman da melhor maneira que eu posso. Não, foi muito diferente, exatamente porque é Bergman, não é? Porque o trabalho dele, a obra dele é enorme, é muito profunda. Ele é um existencialista, não é? Fala do ser humano de uma forma muito especial. Ele é um dramaturgo, ele é um encenador, ele é um realizador, ele escreve como ninguém, ele é maravilhoso a escrever para cinema, maravilhoso. Esta situação de quase todos os filmes dele serem escritos por ele não tem ímpar. A quantidade e a qualidade de filmes e dos textos que ele escreveu é realmente muito especial. E então, o que é que eu senti? Eu não posso fazer um filme sobre a obra do Bergman assim só, quer dizer, não é assim só, da mesma forma que eu costumo fazer. Eu tenho que arranjar uma outra forma de passar para o espectador e eu conseguir criar de tal maneira que eu esteja num sítio paralelo ao sítio dele. Eu não sei muito bem explicar isto, até porque ainda estou em criação, não é? Uma pessoa está em criação, é um bocado difícil de falar sobre as peças, mas a primeira proposta que eu fiz foi uma proposta realmente muito diferente das outras. São 7 bailarinos, o elenco, e a minha proposta era existir 7 bailarinos que se encontram, que vão partilhar as suas pesquisas sobre o Bergman, o que é que têm pesquisado sobre o Bergman, tentar iniciar alguns momentos, cenas, criarem algumas cenas em conjunto ou individualmente, para eventualmente fazer um espetáculo. E isso é o espetáculo. E esta minha ideia, ela surgiu depois de muito pensar que não podia ser uma coisa como eu já tinha feito até agora. E a proposta para os bailarinos, intérpretes, atores, que eles são tudo, não é? Eles ficaram um bocadinho perplexos. Como é que nós vamos fazer isso? Mas isso é uma exigência muito de ator também, não é? Porque eu vi-os discutir os seus pontos de vista, vi-os criar em cima do palco, vi-os desistir em cima do palco também. Bom, isto foi todo um início. Claro que paralelamente a isto há o visionamento eu vi, não sei, 47 filmes para aí, e não é só vê-los, depois é pensar um bocadinho sobre eles,
e a maneira como eu comecei a trabalhar com os bailarinos, apesar deles terem visto muitos filmes, eles não viram exatamente os mesmos que eu e não leram eventualmente tanto quanto eu li, mas isso tem mesmo de ser assim. Quer dizer, eu sei que há, por exemplo, o Bruno Alexandre já tinha feito um trabalho sobre ele, portanto era uma pessoa que já estava um bocadinho mais dentro, outros eventualmente nunca tinham visto filme nenhum. Portanto, há aí uma discrepância de pesquisa, de entrar sobre a obra de uma pessoa que se vai fazer um trabalho muito grande. Então, o que é que eu fiz foi submeter alguns filmes à criação. Portanto, dar não só dar a conhecer, mas fazer com que os bailarinos naquele momento vissem os filmes e começassem a improvisar sobre aqueles filmes. O que é que isto deu? Deu com que o espetáculo que nós fizemos está dividido em 4 blocos, que são 4 filmes. É óbvio que é a paixão, a vergonha, o silêncio e a hora do lobo. É óbvio que nós não falamos só destes 4 filmes. Isso é impossível, porque, inclusive, quando eu comecei... Pois há coisas muito interessantes. Se eu falar deste método de trabalho é muita coisa. Porque, por exemplo, eu propus-me que as coisas fossem mesmo reais. O que quer dizer, há 4 homens que não estavam no início dos ensaios, porque estavam a fazer a peça do Bruno Alexandre. Portanto, esses 4 homens não entram na peça no início, eu só estava a trabalhar com as mulheres. Portanto, as primeiras 3 semanas de trabalho foram só com as mulheres. E é essa a proposta dos espetáculos. As 3 mulheres estão sozinhas e os homens só aparecem muito mais tarde. Depois há um momento em que a Rita Calçada Barço, do elenco e uma atriz, tem de ir a uma digressão e ela desaparece. Há um bloco inteiro que ela não está. Portanto, eu deixei que isso despassasse para o público essa realidade, que é algo que eu também nunca tinha feito. E depois tentar, que eu não sei como é que isso se vai perceber ou não, e ainda estou na dúvida se, claro que na sinopse diz exatamente isto, qual é a base do espetáculo, que realmente são 7 bailarinos, mas o que me apetecia mesmo é que o público não tivesse a certeza se o que vai ver está a acontecer ali pela primeira vez ou se aquilo está tudo marcado, não é? Pronto, esse momento, para mim, era muito interessante que houvesse alguém da plateia que achasse, mas isto está mesmo a acontecer, isto é real, isto é fictício, isto foi marcado. Pronto, depois se quisessem ver no outro dia, verem que é tudo exatamente marcado. Mas até uma discussão foi trabalhada e é trabalhada nesse sentido. Portanto, não é tanto o método de trabalho, eu não falei do método de trabalho agora, falei deste projeto. Exatamente, especificamente este projeto. Para os bailarinos também foi muito, muito diferente, até porque começamos todos os dias à volta de uma mesa, cada um com o seu computador, porque é aí que começa a peça, à volta da mesa, como eu costumo sempre trabalhar, mas aqui um bocado mais individual e exatamente com os computadores, onde eles estão a ver os filmes do YouTube e onde eles vão realmente pesquisando e sugando energias e ideias e imagens para depois pôr em prática. O processo em si acho que não. Eu acho que as coisas mudam pelos projetos, não é? Que projeto é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Estou a tratar da guerra da Síria ou estou a tratar de Ingmar Bergman? São coisas completamente diferentes, não é? A nossa abordagem, a nossa maneira de estar perante estas duas realidades são completamente diferentes. E depois é muito engraçado que é cada uma dessas realidades que fazem com que o percurso seja completamente diferente de um para o outro. É o percurso depois interno, como é que se vai desenrolando o objeto criativo, é quase o próprio objeto que nos obriga, portanto é uma coisa por dentro que nos obriga a fazer isto desta maneira e não de outra.
pronto, este também nos obrigou a estar, obrigou-me, por exemplo, a mim a ter, eu já tenho muita paciência, mas uma paciência extra, porque realmente tu entras num estúdio, que é um estúdio de dança, onde as pessoas, em princípio, estão-se a mexer, estão a repetir movimentos, a relembrar movimentos, e todos os dias, criteriosamente e religiosamente, todos os dias eles estavam à volta de uma mesa, à volta dos computadores, e primeiro que se levantassem, foi muitíssimo complicado. Olha, eu já trabalho quase com os mesmos intérpretes já há muito tempo, não é? Que são pessoas que eu conheço minimamente e que me conhecem também. E eu procuro pessoas, não é? Eu procuro mundos, vidas, maneiras de estar muito próprias. Claro que preciso que tenham uma linguagem física e que conheçam o corpo, isso é o mínimo, não é? Estou a trabalhar com bailarinos. Mas também estou a trabalhar com atores, portanto também preciso de vozes, também preciso de um estar dramático, dramático no sentido de drama, e teatral. Portanto, preciso sobretudo é disso, de pessoas, de intérpretes que sejam pessoas, sobretudo, e que não e que a parte técnica não seja um fantasma, portanto, que eu possa pedir tanto coisas mais, entre aspas, simples, às mais complicadas. Tudo está a acontecer neste momento. E eles e isso não ser um fantasma, não ser uma preocupação. E depois eu também sou nesse sentido, tenho muita abertura. Interessa-me mais qual é a diferença que o bailarino tem em relação a mim do que aquilo que ele se aproxima de mim. Portanto, alguém que me acrescenta, que me enriquece, que se mexe, que se move de uma maneira diferente da minha. Depois é muito engraçado quando os bailarinos dizem: eu sei que tu não gostas desta maneira de mexer, mas eu vou tentar fazer à tua maneira. Eu não sei porque é que eles sabem que é à minha maneira, mas acho graça quando eles tentam, quando há uma tentativa de chegar a mim pelo movimento. Mas a mim o que me interessa é que eles cheguem a mim realmente pelo o darem-se como pessoas, com sentimentos, com conhecimento, com vivência, com emoções. Isso é muito importante. Pois eu acho que o percurso vai se influenciando, ele vai sendo contínuo e não tem muitos sobressaltos. E realmente acho que os 10 anos que passei no Teatro São Carlos foram muitíssimo importantes para a minha formação, não só como bailarina intérprete, que realmente tinha uma mestra fabulosa, mas como artista, como criadora, devido à aproximação que eu tinha com o Teatro São Carlos em si, não é? Com todas as temporadas de óperas, de bailado, pronto. E não só como espectadora, mas também desde os 10 anos, mais ou menos 10 anos, acho eu, que foi, sim, foi 10 anos que entrei na primeira ópera, como intérprete, portanto o lado de cá do palco, e essa vivência, tanto de dentro como de fora, deu-me uma perspectiva do que é o espetáculo, muito bonita, sem ter muitos segredos, não é? Porque eu estava lá dentro, eu vivia dentro do conto de fadas, não é? Não é como as meninas que precisam de ler os contos de fadas e imaginar. Eu já estava lá dentro. Mas isso foi muito, muito interessante e muito importante para depois a minha visão teatral de juntar várias áreas, de grandes produções. Eu não posso fazer mais porque não tenho capacidades financeiras, mas logo desde cedo utilizar os cenários, os objetos do cotidiano, a voz, a respiração, porque isso são tudo coisas que existem na ópera. A ópera tem tudo, não é? E
E pronto, e também foi muito importante, para além dessa formação, que depois foi o teatro, foi o conservatório, e a seguir, obviamente, a Gulbenkian, que teve outro tipo de influência sobre mim, também tem um pouco a influência dos pais, que iam muito ao cinema, ao teatro, liam, ouviam música em casa. E, portanto, esses exemplos e esses caminhos que nós começamos a trilhar paralelamente aos nossos pais são obviamente muito importantes. Obviamente que depois tu podes, se isso não acontece na tua família, tu podes fazê-lo sozinho, mas é um bocadinho mais duro, às vezes. Assim começa de uma forma mais natural. Isso foi muito bom. A Gulbenkian trouxe-me o contacto com os coreógrafos, não é? Uma carreira profissional e a possibilidade de começar a perceber o que era esta coisa que eu tinha cá dentro, que achava que os bailarinos, todos os bailarinos deviam fazer as suas coreografias. Mas quando eu soube que havia um coreógrafo, eu disse logo que queria ser isso. Um coreógrafo, claro, então vamos embora. Mas a Gulbenkian foi um privilégio também, foi estar ali à hora certa, no momento certo. Foi um percurso numa época, um bocadinho antes seria mau, um bocadinho depois também. Foi ali uma fachada, assim, uma faixa, num momento muito interessante. E esta situação de eu sair do conservatório, entrar o Jorge Salavisa para o Ballet Gulbenkian, portanto, eu já não entrei no Ballet Gulbenkian, que ainda era um pouco clássico, portanto, já entrei no Ballet Gulbenkian contemporâneo. Isto foi mesmo assim, tudo a calhar nos sítios certos para mim. Olha, várias coisas, sabes? Isso também tem a ver com o meu percurso, porque eu trabalho, crio, menos sou coreógrafa desde os 24, agora tenho 62, portanto, eu não posso dizer que é sempre a mesma coisa. Ainda tenho na minha cabeça muita coisa. Enquanto aos 30 anos eu queria falar sobre a igualdade de género e os homens e mulheres e os sexos e somos todos iguais, que agora já sei que não somos, nem nunca vimos assim, não, isso de certeza absoluta, não acredito nisso. Mas pronto, mas é bonito, não é? Aos 30 anos tu acreditas naquelas coisas todas. E no feminismo e na liberdade da mulher, e pronto, essas coisas muito interessantes na altura. Depois, mais tarde, tem a ver com uma certa... torno-me um pouco agressiva. Há assim uma força telúrica muito grande, mas eu acho que também tem a ver com o meu corpo, que é muito enraizado, e com a minha cabeça, com aquilo que fui passando, que fui desenvolvendo, que eu fui criando ao lado das minhas referências também, que eu me fui que eu fui crescendo, no fundo. E as influências, agora não consigo perceber o quanto é que a Pina Bausch me influenciou, ou o Camus me influenciou, ou o Tarkovsky me influenciou, não consigo perceber. Sei o que é que gosto, o que é palpável para mim, que durante a minha vida foi muito interessante. Mas neste momento estou por um lado mais aberta, sim, estou mais aberta, portanto, menos à escuta de mim própria e mais à escuta do que me rodeia. Pronto, acho que é a grande diferença de há uns anos atrás. Ora, eu acho que não devíamos só falar da dança, não é? As artes, as artes performativas em geral. Vamos calhar sempre à mesma situação, não é? Primeiro que tudo, acho eu, e isso eu acho que era muito fácil de resolver, é a falta de condições. Aí sim, a dança tem ainda mais problemas, não é? Porque trabalha com o corpo, apesar de que os atores também trabalham com o corpo, e nós não podemos estar a trabalhar sem condições, com salas frias, sem luz, com umidades, espaços exíguos, pronto. Nesse aspecto, estou muito contente por estar a trabalhar agora no Palácio Pancas Palha, porque o abro a toda a gente. O ano passado acho que foram 178
criações que foram feitas lá, o que é maravilhoso, acho fantástico. Portanto, até à meia-noite aquilo está aberto, damos as chaves às pessoas, portanto, é fantástico nesse aspecto, mas eu não chego a todas, não é? Não dá ainda quase todas as semanas. Temos que dizer que não a uma nova criação, porque não é possível. Mas realmente acho que isso é para todos, para o teatro, para a dança, a falta de condições de trabalho, de espaços de trabalho, que há muito tempo já se falava ali todos aqueles armazéns ao pé do Tejo, pronto, há não sei quantas possibilidades. Agora também não se pode dar assim um armazém a cair de velho a uma pessoa que tenha 30 mil euros de subsídio por ano. Isso não funciona assim, as coisas não funcionam assim. Eu própria estou a ter problemas no meu espaço, porque realmente tenho o espaço da Câmara, mas que é aquele palácio. Agora imaginas o que é aquele palácio por ano, quando começa a entrar água lá dentro. E é muito complicado para todos nós, como é que nós vamos conseguir manter pelo menos manter as coisas que temos, não é? Bom, isso é um problema das condições de trabalho, muito grande. Depois, as condições financeiras que vêm a seguir. Mas se as condições de trabalho fossem melhores, era um descanso, pelo menos. Isso era um descanso, porque sinto que é muito doloroso, por vários lados que me chegam. As condições financeiras, pois nós temos aqui um sistema que não parece o mais justo. É um sistema complicado, é muito complexo, eu já fiz várias candidaturas e tenho que entrar de baixa, aquilo para mim é um projeto artístico, é como se eu estivesse a fazer um espetáculo. Dou-me ali toda durante um mês, mas é mesmo muitíssimo complicado. Portanto, eu percebo que algumas pessoas, até mal acompanhadas, não façam boas candidaturas e não recebam um subsídio, ponto, seja quem for. Eu percebo, quer dizer, percebo neste sistema. Agora, será que o sistema está certo? É justo para toda a gente? Não é justo? É justo para pessoas que estão aqui a trabalhar há muitos anos e a dar coisas muito boas ao país, e não só ao país, internacionalmente também, e porque a candidatura não ficou bem feita, ou porque o orçamento não está bem, fica completamente de parte e aquela pessoa fica sem poder continuar o seu trabalho, e todo o país sem a possibilidade de ver essa pessoa trabalhar. Pronto, havia muito que se pensar, mas quando se começa a pensar, começa-se a pensar, isto vai ser diferente, mas na realidade tudo fica do lado de lá. Quer dizer, nós conseguimos influenciar até a um limite que para nós parece que já estamos a dizer muito, é ótimo e estamos a conseguir, mas não estamos a conseguir nada, porque depois há um momento em que nós não passamos dali. E é quem tem o poder, é quem resolve as coisas e acabou. Houve umas coisas que mudaram agora, realmente, mas no cômputo geral, o processo é exatamente o mesmo. Portanto, não passa de modificar a candidatura. Tem que ser de outra maneira. Tem que ser de outra maneira, completamente diferente. Por exemplo, na Holanda, nós sabemos isso já há muito tempo, a partir de um certo patamar, tu não tens de fazer candidaturas. A única coisa que tu tens que fazer é cumprir com o teu orçamento, não é? Mostras o orçamento, cumprir com a tua programação, mas desde que continues a dar provas da tua qualidade artística, tu és apoiado até continuares, pronto, não há dúvidas, nem tens candidaturas, como todos nós temos que fazer, pela 50ª vez, dizer porque é que existes, o que é que fazes, porque é que fazes assim. Eu às vezes tenho vontade de rir, mas pronto, tenho que gozar um bocado com aquilo, mas ao mesmo tempo é triste imaginar todos nós e pessoas que estão aqui já há muitos anos terem que de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, ou às vezes de ano a ano,
começar tudo de novo. Isso não pode estar certo. Pronto, não pode estar certo, seja o que for, mas isto é que não está certo assim. Olga, muito obrigado. Nada, nada, nada.